Vamos iniciar então mais um estudo do nosso grupo interdisciplinar bíblico de estudos e análises GBA. Vou pedir para que o pastor Sebastião ore por nós. Senhor, nós te damos graças por esse momento em que estamos reunidos, a fim de ouvir a tua palavra que será transmitida pelo teu servo, Vitor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos iniciar agora um novo ciclo de estudos e nós escolhemos o estudo a respeito dos reinos de Judá e de Israel. Faz muito tempo que a gente não vê um estudo a respeito dos reis, dos reinados, para mostrar como Deus estava atuando no seu povo, através da monarquia. E nós vamos estudar o reino dividido, os reinos divididos de Israel e de Judá. Antes de nós iniciarmos o estudo da divisão propriamente dita, como que está a encargo do professor Francis Clay Vito, que tem alguns estudos aqui no portal Escola Dominical, nós vamos rememorar rapidamente como é que deu origem à monarquia em Israel. Os irmãos sabem que a monarquia não foi o primeiro sistema de governo de Israel. Quando Israel entrou na Terra Prometida, após a morte de Josué, havia ali as tribos tinham uma autonomia, não é? Quem lê para mim lá em Juízes, o último versículo de Juízes, Juízes capítulo 21, versículo 25. Juízes 21 e 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso. Então naqueles dias não havia rei em Israel. Israel, quem reinava sobre Israel era Deus. Por que Israel não tinha rei? Porque quem reinava em Israel era Deus. Vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Pode ler o nome. 1 Samuel 8 e 7. Isso. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que te pedi, tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então, quem reinava sobre Israel, até que o povo pediu um rei, era o próprio Deus. O próprio Deus diz que, quando Samuel achou que ele que tinha sido rejeitado, na verdade, quem tinha sido rejeitado era o próprio Deus, porque era ele quem reinava sobre Israel. É o que nós vemos também ali em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 5. Deuteronômio 33. Sim, um versículo até que é mal interpretado por alguns. E foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Então, foi rei em Jejurum. Aqui, muita gente acha que é Moisés, Porque está dizendo no versículo 4, Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jejurum. Então, acham que é do Moisés que foi rei. Não, não foi Moisés que foi rei. Quem foi rei em Jejurum é Deus. Aqui, por que não está escrito que Deus foi rei em Jejurum? Porque eles não usavam o nome de Deus. Não é? Então, na verdade, aqui, diz que Moisés nos deu a lei. E quem foi rei em Jejurum foi Deus. Então Deus era rei em Jesurum. Jesurum é o nome poético de Israel. Então o que a gente percebe? Então que Deus reinava sobre Israel. Israel não tinha rei. Só que durante todo esse período, o que se notou? Se notou que Israel
tinha muita dificuldade em se manter fiel a Deus. Né? Por quê? Porque haviam dois problemas. Primeiro, o primeiro problema que nós temos é que Israel não expeliu os povos primitivos de Canaã. Vários cananeus, heteus, jebuseus, heveus foram mantidos contra a ordem de Deus. Segundo, não havia educação doutrinária em Israel. Uma geração não ensinava a lei do Senhor para a geração seguinte. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que geração após geração os israelitas se desviavam dos caminhos do Senhor. É o que a gente vê lá bem mencionado no capítulo 2 de Juízes. O capítulo 2 de Juízes, ele relata essa situação. Então, uma geração se deixava influenciar pelos povos vizinhos, ia para a idolatria, se desviava dos caminhos de Deus. Por quê? Porque a geração seguinte não os havia ensinado a servir a Deus. Então, consequência disso é que cada geração se desviava dos caminhos do Senhor. Aí o Senhor permitia que um povo dominasse Israel. Então, uma vez foram os mesopotâmios, outra vez foram os moabitas, outra vez foram os midianitas, os filisteus, os amonitas, os cananeus. Sempre um povo, Deus permitia que levasse Israel a uma servidão, a uma situação terrível. Aí o povo, na prova, no sofrimento, ele se lembrava de Deus. Aí Deus levantava um homem, que era o juiz, e esse juiz libertava o povo e fazia o povo servir a Deus. E o povo servia a Deus até a morte daquele juiz. Mas como eles não ensinavam a geração seguinte a lei do Senhor, a outra geração se pervertia. E assim foi uma sequência. O livro dos Juízes nos mostra isso. Até que veio Samuel. A gente olha a ação dos juízes em Israel. Seria correto afirmar que nós temos dois tipos de juízes? Tipo, os juízes locais e aqueles que são mais nacionais, assim? Porque tem alguns autores até que falam em juízes menores e maiores, né? Exato. Não, com certeza, porque não havia um juiz nacional, na verdade. Né? Você teve juízes que... Sua abrangência era maior. Sua abrangência era maior. Nós vamos entender aí que um juiz nacional mesmo que nós tivemos foi o último. Foi Samuel. Samuel, por quê? Por isso que dizem até que Samuel que foi o autor do livro de Juízes. Por quê? Porque Samuel percebeu que o problema do povo era a falta de educação doutrinária. É por isso que com Samuel surgem as escolas dos profetas. O que são as escolas dos profetas? Era um local onde se ensinava a palavra de Deus. Era um local onde a palavra de Deus era ministrada. Pessoas que resolviam servir a Deus e ensinar a palavra de Deus ao povo. E Samuel percebeu que se não houvesse o ensino da palavra, esse círculo vicioso permaneceria. E é por isso que quando ele envelhece, o que ele diz? Olha, eu já resolvi o problema da educação doutrinária, agora eu não quero que tenha um hiato, que fique sem liderança. E quando ele envelheceu, ele colocou os dois filhos dele como juízes, que foi o erro dele, porque ele diagnosticou bem, sem o ensino da lei, e a lei já dizia que a lei tinha que ser ensinada, o povo vai se desviar. Então eu preciso fazer com que o povo aprenda a lei. Para isso eu preciso de pessoas que ensinem. Por isso que ele montou a escola dos profetas. Então ele diagnosticou bem. Só que o problema é que quando ele disse, agora eu vou passar para o Senhor, já estou velho, daqui a pouco eu morro, e o povo vai ficar sem liderança. E aí foi o erro dele. Ele devia ter pedido a Deus uma liderança como Moisés pediu. Ele falou, não, eu arrumo um jeito aqui, eu já ponho meus filhos, porque os meus filhos conhecem a lei, eu ensinei para eles a lei, e eles vão ser bons juízes. Só que eles não foram bons juízes, pelo contrário.
O povo percebeu que precisava de uma liderança constante. Isso ele aprendeu com Samuel. Mas, quando ele colocou os filhos dele, né, o Joel e o Abias, eles foram verdadeiros lalauros, né, juízes corruptos. E o povo se revoltou tanto que aí eles falaram: nós queremos uma liderança assim, mas um rei como tem as outras nações. Então eles falaram: não, Samuel, você tem razão, nós precisamos de uma liderança contínua, nós não podemos ficar mais nessa instabilidade, você já está velho, então nós queremos um rei. Eles não notaram que o erro de Samuel foi ter ele escolhido um líder para o povo que era de Deus. E eles quiseram. Essa parte o erro eles não notaram que o erro de Samuel foi ele ter querido escolher um líder, mas o povo era de Deus. O povo de Israel não era de Samuel. Ele era líder porque Deus o havia posto. Mas ele agora achou que eu tenho que arrumar uma liderança para o povo. E ele esqueceu que quem dá a liderança é Deus. Esse foi o erro dele. Porque ele estava tão errado quanto o povo, que o povo também pediu um rei. E aí ele se sentiu rejeitado. E aí Deus disse: não, eles estão rejeitando a mim. Por quê? Porque eles não querem que eu reine mais sobre eles. E Samuel, na verdade, ele também não tinha se colocado no lugar de Deus e escolhido o seu sucessor. Coisa que a gente não vê hoje nas igrejas. Não, né? De maneira nenhuma. É por isso que eu digo hoje que as Assembleias de Deus vivem a síndrome de Samuel. Coloquemos os filhos sem consultar a Deus. Esse é um problema sério. Então, aí Deus disse: olha, não, ouve o povo, e eles me rejeitaram. Então a monarquia, na verdade, ela vem para Israel como uma rejeição a Deus. Uma rejeição a Deus. Mas Deus, na sua presciência, ele já havia até previsto na lei a respeito dos juízes. A respeito dos reis. Então, na verdade, Deus não foi pego de surpresa. Ele foi rejeitado. Mas a monarquia já estava nos planos de Deus. Por quê? Porque o Messias tinha que ser rei também. Então precisava ter monarquia para o Messias ser rei também. Mas a monarquia não deixou de ser instaurada em Israel como uma rejeição a Deus. Então, Israel, que tinha sido escolhido por Deus para ser povo santo, reino sacerdotal e propriedade peculiar de Deus entre os povos, ele que já não era mais sacerdotal desde o bezerro de ouro, porque aí Deus eliminou o povo como sacerdócio e só ficou a tribo de Levi, agora Israel caía mais um pouco, porque ele deixava de ser o reino de Deus, porque agora ele teria rei próprio. E aí Deus escolheu o primeiro rei. O importante é que Deus disse para Samuel: ouve o povo, mas ele não abriu mão de escolher o rei. O primeiro rei de Israel foi escolhido por Deus. Muita gente diz: não, Saul foi escolhido pelo povo. Não é verdade. Não é verdade. Vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 15 e 16. E 17 também. Porque esse é um argumento que se usa muito no que diz respeito à escolha do rei de Israel. Porque o povo, o que se diz é o seguinte: e o povo escolheu para si um rei, e entende-se que Deus houvera abrido mão. Exato, que foi a vontade permissiva de Deus. Foi a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus foi a monarquia. A monarquia, Deus permitiu a monarquia. O modo de governo. O sistema de governo. Mas o rei não. Vamos ler lá. 1 Samuel 9, 15 a 17. Ora, o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel.
e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Quem escolheu? Foi Deus que escolheu. Mas aqui eu lembro que eu estava dando uma aula a respeito exatamente da escolha de Saul como rei de Israel, e eu falei exatamente desse versículo aqui. E aí um aluno falou que era príncipe, não era rei. Usou o termo príncipe para desfocar. Segundo ele tinha ali de alguém que ele não soube dizer quem era, que a palavra príncipe aí é empregada não como sinônimo de rei, mas como se fosse seria um chefe de exército. Mas o que é o chefe do exército? É o rei. É o rei. É o rei. Quer dizer, e aqui, e ele foi ungido o quê? Rei. Tá certo? Né? Então não tem. Tanto é verdade que na sequência, no capítulo 10, o Espírito do Senhor vai sobre Saul. Não é? Verdade. E outra coisa, se Saul não tivesse sido escolhido por Deus, como é que ele teria sido rejeitado? A rejeição por desobediência pressupõe a escolha. Houve uma escolha. Saul, ele é a figura do apóstata, daquele que é escolhido por Deus e que depois rejeita a Deus. Saul, ele é um tipo do apóstata. E só pode apostatar da fé quem é crente. E quem é crente, Jesus diz: não fui eu que escolhi, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. A rejeição, da forma como foi feita com Saul, pressupõe a escolha. Tá? Então o termo príncipe, capítulo 9, 1 Samuel, quer dizer rei, 16, não é mesmo sinônimo de rei. Tanto que na minha tradução aqui não diz nem príncipe, diz capitão. Na minha tradução aqui diz capitão. A minha também. Aqui é príncipe. Não é? Capitão. Não é? E tem mais ainda. E tem uma outra passagem. E no 17 fala que ele vai dominar, né? Quem domina. E outra coisa, o 10 e 1. Lê 1 Samuel 10 e 1. 10 e 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Ele foi ungido, príncipe. Quer dizer, você tinha unção de chefe de exército? Não, você só tinha unção de rei, unção de sacerdote ou unção de profeta. Não há outro tipo de unção, portanto não tem então, como dizer essa expressão no original, ela é... Essa expressão no original não é a mesma de rei, mas o significado dela é... O significado prático ainda é o mesmo, né? É o mesmo. Porque o que você vê do capítulo 10 até o final do reinado de Saul, na prática, a função que ele exerce não é de um capitão de exército. A função que ele exerce é de um rei. Tanto E o rei, uma das coisas que ele fazia era o quê? Ser o capitão do exército. Ser o capitão do exército. Né? Vê lá, 8, 11 e 12. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós, e tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por
cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e segue a sua cega, e faça as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Então, uma das funções do rei era o quê? Ser chefe do exército. Né? Então isso é uma conversa assim, que ele foi ungido, não é? E o fato dele ser ungido quer dizer que ele foi ungido rei. Mas veja bem, será que isso não ocorre? Porque veja bem, a unção de Davi é tão grandiosa para a história toda de Israel, tanto que ele é tipo do Messias, é tão grandiosa até para nós também, que a gente se esquece até de lembrar que Saul também foi ungido. Aliás, todo rei era ungido. É. E ainda mais, Saul foi ungido e recebeu o Espírito de Deus. Assim como Davi. E quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul. Exato. Porque era a rejeição. Quando sai, tornou-se apóstolo. Por quê? Porque não podia ter dois reis ao mesmo tempo. Para Deus, assim que Davi foi ungido, aí o Espírito saiu de Saul. Porque a partir daquele momento se cristalizou a rejeição de Saul. Sinal que ele era rei. Então, Exato. no caso, assim, posso transferir, no caso de hoje, alguém que recebe um dom, Deus dá o dom, mas Deus pode tirar? Ou transferir? Você pode tirar. Existe aquela velha discussão, porque a Bíblia diz assim, que os dons de Deus são sem arrependimento. Agora, o arrependimento quer dizer o seguinte, que Deus ele não muda a sua posição em relação a ter dado o dom. Certo? Só que a pessoa muda a posição em relação a Deus. Então aí ela é aquilo que está em Apocalipse. Tome cuidado para não perder a tua coroa. Exatamente. Se você pode perder a salvação, que é um maior dom. Não pode perder outro dom espiritual. Olha, decorrente da salvação. Não é? Então, essa é a questão. E quanto a um presidente civil, quer dizer, o povo escolhe e lá no fundo Deus endossa. Aí veja bem, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ele pode ser pela vontade permissiva ou pela vontade operativa. Tá permissiva ou operativa. Né? Então, no caso, na verdade, quer dizer, contra a vontade de Deus, ninguém se levanta. Se Deus não quiser, ninguém se levanta. Agora ele pode permitir ou ele pode querer. Né? Aqui ele permitiu a monarquia, mas ele quis Saul. Exato. Tá? Ele permitiu a monarquia, mas ele quis Saul. E aí o que aconteceu? O primeiro rei, nós já sabemos aqui, ele foi rejeitado por Deus, por causa da sua desobediência, dupla desobediência. Na verdade a gente pode ver que Deus deu uma chance a Saul, porque ele sacrificou ao invés de esperar Samuel chegasse. E ali ele foi rejeitado. Mas depois Deus mandou que Saul matasse os amalequitas. Eu entendo que isso foi uma segunda chance que Deus deu a ele. E ele, mais uma vez, desobedeceu. E se ele pedisse perdão como Davi, né? Se humilhasse, porque ele foi Pois pedir perdão para Samuel, né? Não, mas pediu perdão no seguinte sentido. Não para Deus. Na verdade, ele não pediu perdão. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. Igual Judas. Exato. É mais ou menos Eu como tenho seria... umas pregações uma pregação que eu coloquei, até a gente estudou no apêndice, quando a gente estudou 1 de João, eu coloquei essa pregação, até traduzi essa pregação do Charles Spurgeon, que ele dizia assim, ele pegou 4, 5, não lembro quantas pessoas, que ele falou assim, pequei. Algumas pessoas na Bíblia que disseram, pequei. Uma delas foi Saul. Ele disse, eu pequei. Mas ele não se arrependeu. Faraó disse, pequei.
Mas ele não se arrependeu. Judas disse, pequei, mas não se arrependeu. Agora Davi disse, pequei e se arrependeu. Porque o arrependimento é a mudança de atitude. Você pode ver que Saul, ele disse para Samuel, eu pequei e tal. Mas primeiro, quem matou o rei, Agag, foi Samuel. Saul não matou o rei. Mesmo depois que Samuel disse, você errou, você não devia errar, e aí falou, eu vou matar. Se Saul tivesse se arrependido, ele mesmo teria ido e matado o rei. Ele não matou. Prova, hein? E depois ele falou assim, está lá em 15:30 de 1 Samuel, ele diz assim, disse ele então, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Veja bem que interessante, ele queria manter só as aparências. E nem falou para que adoremos. Não, para que adore ao Senhor teu Deus. Quem diz que gramática não é importante? E a preocupação dele não era honrar a Deus. A preocupação dele era honrar a si mesmo. A si mesmo, a mim. Entendeu? Tanto que ele adorou em seguida. Então Samuel se tornou atrás de Saul e Saul adorou o Senhor. Mas ele não matou, cidadão. Se ele tivesse falado assim, olha, foi diferente com Davi. Davi, assim que Natan lhe disse, ele disse, pequei. E imediatamente o profeta disse, mas você não vai morrer, porque era um arrependimento sincero. Era um arrependimento sincero. Então, a monarquia veio, Saul foi um mau rei, desobedeceu a Deus. Deus então escolheu um novo rei, que foi Davi, que seria um homem segundo o seu coração, e a Davi Deus prometeu que o Messias viria dele. Então, Deus já mostrou que da monarquia ele iria se aproveitar da monarquia para dela trazer o Salvador. Então Deus foi rejeitado pelo povo, mas não rejeitou o povo, e até usou daquilo que o povo queria, que era a monarquia, para dali trazer a própria salvação para o povo. E também escolheu Salomão. Salomão também foi escolhido por Deus. Então os 3 reis da monarquia unida foram escolhidos por Deus. Saul, que depois foi rejeitado pela sua desobediência, Davi e Salomão. E Salomão já sabia da promessa messiânica. Deus escolheu Salomão para construir o templo, para que houvesse uma época de paz, de prosperidade em Israel, porque Deus amou a Salomão, né? A Bíblia diz que Deus amou a Salomão, e Salomão então estava rei, em situação de prosperidade, em situação de segurança, com Saul. E vejam bem que a monarquia ela foi encaminhada para a eliminação do outro problema de Israel. Qual era o outro problema de Israel? A idolatria. Saul, apesar de ser desobediente a Deus, apesar de ter sacrificado sem poder sacrificar, ele perseguiu os feiticeiros. Ele lutou contra a idolatria, embora nada tenha feito pelo culto a Deus. Aí quando ele voltou a consultar aquela pitonisa lá, ele já estava completamente desviado. Já estava totalmente desviado. Mas é ali naquela passagem que a gente sabe que a feiticeira tinha medo de Saul. Porque Saul perseguia impiedosamente a feitiçaria. Né? Então mas ele nada fez pelo culto a Deus. Por que ele nada fez pelo culto a Deus? Porque assim que Davi assume o trono, uma das primeiras providências dele foi buscar a arca. Por quê? Porque a situação com Saul
do templo, o tabernáculo já estava destroçado, estava uma parte nobre, outra parte da arca estava lá ainda, na casa de Obed-edom, lá. Quer dizer, ele não tomou nenhuma iniciativa para o culto a Deus. Segundo, Davi não. Davi já trouxe a arca para Jerusalém, conquistou Jerusalém, trouxe a arca para Jerusalém. Ele tinha interesse em construir um templo, mas Deus disse que ele não poderia construir o templo. E Salomão consolida isso, cumprindo a dedicação ao templo. Então, quer dizer, vocês não ouvem, a gente não lê nos reinados de Saul, de Davi e de Salomão, no começo do reinado de Salomão, a gente não ouve a idolatria. Então a monarquia, embora tenha sido uma vontade permissiva de Deus, primeiro, criou a linhagem real do Messias. Então Deus usou a monarquia para a salvação. Segundo, Deus usou a monarquia para a educação doutrinária, para manter, tirar a instabilidade. E segundo, Deus usou a monarquia para eliminar a idolatria. Era esta situação das coisas quando Salomão, o terceiro rei, assumiu o trono. Veja bem, se a gente olhar a vida, essa comparação que o Senhor fez entre a vida de Saul e de Davi, a gente aprende, principalmente para a gente que labuta com o ensino cristão, a gente aprende um negócio assim interessante, que não adianta só extirpar aquilo que é errado, é preciso fazer e estimular o fazer o certo, entendeu? Porque ele caçou todas as feiticeiras, feiticeiros, necromantes e tudo mais que tinha no seu reino, mas no final ele mesmo, por empatia, ou sabe lá Deus o quê, porque não buscou a honra de Deus ou coisa desse tipo, não levou o povo a fazer o que era o certo. É tanto que você tinha um ícone da espiritualidade que era Samuel, né? Em contrapartida você tinha um rei que, apesar de extirpar o que era errado, não estimulava o que era certo, o que é diferente de Davi, né? Davi extirpou também o que era errado, mas ele se preocupou não só a mostrar o que era certo, mas a fazer o que era certo. Aquela dança de Davi com a arca vindo de Obed-edom de volta para Jerusalém, exatamente. O povo olha para aquilo e diz o seguinte: nossa, se o nosso rei tem tanto apreço pelo símbolo maior da presença de Deus entre nós, por que nós não teríamos? Né? Veja que a festa é tão grande que Mical se assusta, né? Com a festança que está acontecendo ali. Mas por quê? Porque ele não apenas deixou de fazer o que era ruim, ele fez e estimulou o que era certo, né? A gente às vezes, quando ensina, tem essa preocupação ao contrário, né? É tanto que você tem muito ensinador e poucos viventes, né? Você ensina o que é errado, você diz o que é errado, mas não se preocupa em fazer o que é o certo. Exato. Quantas vezes a gente não vê nos nossos cultos, a pessoa, na hora em que ele vai ensinar, ele quer que Deus desça em pessoa sobre a igreja, mas na hora em que a comunidade eclesiástica, a igreja, está adorando, você não vê um glória do cara, né? Ele não canta o hino da harpa, não canta, ele simplesmente entendeu que aquilo não serve para ele, não canta o hino da harpa, portanto não estimula o seu povo a cantar também, né? Não adora a Deus enquanto no nosso contexto assembleano, enquanto outros grupos estão adorando a Deus, ele não aproveita para ele adorar também, né? Enquanto essas mesmas pessoas dizem que o prelúdio do culto, que seria o louvor, né, é para preparar o coração do povo para a palavra, o coração dele mesmo não é preparado, porque você não vê o cara adorar, não vê o cara louvar a Deus, não vê o cara engrandecer ao nome do Senhor durante o culto. Aí quando essa mesma pessoa é convidado a tomar o microfone, aí ele se acha
o mais santo, quase mais um fervoroso. semideus. Exato. Deus está aqui, mas por causa de mim. Você não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa que fez Saul. A preocupação dele não era que o sacrifício estava sendo dado a Deus. A preocupação dele era que o povo não o deixasse só. A preocupação dele não era que Deus fosse honrado por meio da morte do rei. Do rei dos Amalequitas. A preocupação dele era que eu fosse honrado pelo homem de Deus que era Samuel. Então, não adianta a gente só combater o que é errado. É preciso, antes e acima de tudo, fazer o que é certo. Acho que isso é fundamental. Essa foi a grande diferença entre Saul e Davi. Aí o senhor falou, Deus usou a monarquia para a salvação, para eliminar a idolatria, e depois foi outra palavra que o senhor falou. Não, manter a liderança, manter a liderança, a estabilidade, né? Manter a estabilidade. Mas aí veio Salomão e o reino acabou se dividindo no final do reinado de Salomão. Por quê? Professor Vitor, sente aqui, para aqui. Não. Ela precisa sair agora. Não. É melhor interromper a aula, que ele precisa sair. Ah, é? Não, eu pedi, se for possível, são 11h10. Ah, não, tem 20 minutos ainda. Eu tenho a consulta. Exato, tem 20 minutos ainda. Meus internautas, nós com temor e tremor vamos para o lado de cá da câmara. Eu confesso para os senhores que é melhor ficar do lado de lá. Mas nós vamos rapidamente só dar uma olhada. Como o professor Caramuru bem falou, nós temos aí o reinado de Saul, que foi escolhido por Deus. Temos o reinado de Davi e temos também o reinado de Salomão. Porém, se nós olharmos o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 41, nós vamos ver aí a narrativa da morte de Salomão. Diz assim o versículo 41 do capítulo 12 de 1 Reis. Quanto aos mais altos de Salomão e tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo Israel, foi 40 anos. Então dormiu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Quando a gente vê a narrativa da morte de Salomão, a gente é informado pela própria narrativa que quando Salomão, depois de haver reinado 40 anos sobre Israel, Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E é disso que vai falar exatamente, é o primeiro ato do reinado de Roboão, que vai falar o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Os irmãos bem se lembram que o princípio do capítulo 12, os primeiros 20 versículos, narra exatamente aquele episódio em que os homens de Israel, depois que sabem da morte de Salomão, vêm procurar Roboão para reclamar exatamente dos pesados impostos. Aliás, o professor Caramuru costuma dizer que apesar de ser pesados os impostos lá, não chegava nem aos pés dos impostos do Brasil. Né? Mas aí o povo se reúne em Jerusalém exatamente para interpelar Roboão a respeito disso. Eles procuram o rei dizendo assim: olha, a gente sabe que seu pai ergueu um grande reinado, a gente sabe que seu pai foi um grande rei, a gente sabe que durante o reinado de seu pai a gente melhorou e muito, porém nós temos aqui um problema. Para manter esse grande reinado, esse grande reino, o seu pai exigia de nós avultosos quantias em dinheiro. E a gente queria saber como é que o Senhor vai agir nessa parte no seu reinado. Como é que o Senhor pretende começar o seu reinado quanto a isso? A Bíblia diz, meus irmãos, que
o Roboão foi procurar os anciões de Israel e ouviu deles o sábio conselho de que ele devia mesmo baixar os impostos do povo, que ele devia ser benevolente com o povo, uma vez que ele era uma pessoa nova, que estava começando agora. Mas, como a gente sabe, esse negócio de dinheiro é muito bom. Haja vista o que a gente tem visto aí na imprensa. E aí, o Roboão, não gostando muito do conselho dos anciões de Israel, procura os jovens de Israel, que são exatamente seus amigos de infância, aqueles que viviam com ele, aqueles que andavam com ele. Os filhinhos de papai. Os filhinhos de papai, porque era, passar, exato, porque viviam sempre no luxo. Eram os moços do palácio. Exatamente. E aí, como a gente sabe, Roboão pediu conselho a esses jovens, e os jovens disseram: não, se você baixar os impostos agora, todo mundo vai pensar que você é um rei fraco, né? Então faça o seguinte: reúna todo o povo e diga a ele o seguinte: olha, o meu dedo midinho não se compara nem aos lombos do meu pai. Então vocês se preparem, porque aqui tem a autoridade, a gente vai deixar a coisa... Aliás, vai deixar como está não. Pelo que ele falou, usando as palavras dos jovens, ele ia aumentar a tributação a partir daquele dia. E aí a Bíblia diz que o povo se revoltou contra o então estabelecido reinado de Roboão. E aí surge não, que ele já havia surgido, mas surge nesta narrativa do capítulo 12 um outro personagem, que é Jeroboão. E é aqui que a gente precisa dar uma olhada com mais cuidado. Por quê? Porque Roboão e Jeroboão vão protagonizar aquilo que a gente chama de o cisma, ou a divisão dos reinos de Israel. A gente costuma ouvir muito, isso a gente ouve muito em sala de aula, as pessoas classificarem os reis que foram depois de Roboão e de Jeroboão como se eles estivessem reinando sobre todo Israel. É comum para quem dá aula, é comum para quem ouve, até sermão que a gente ouve, né? Os reis que foram depois de Roboão e Jeroboão, as pessoas dizerem assim: mas esse rei reinava sobre todo Israel. O que a gente precisa dizer e sublinhar aqui é que a partir de agora há uma divisão entre o reino do norte e por que houve essa divisão? Então, essa divisão aconteceu primordialmente por causa, materialmente, por causa dos impostos. Mas, quando nós vemos as escrituras, a gente sabe que já havia uma profecia dizendo que Jeroboão iria ser rei. Que é aquele episódio do profeta que ele confundiu erradamente com um pedinte, né? E Jeroboão confunde ele com um pedinte, vai até ele e diz: olha, você vai ser rei sobre 10 tribos de Israel. E as outras tribos, que é Judá e Benjamim, né, ficam com Roboão por causa da promessa de Deus. Mas por que haveria essa divisão? Isso é uma boa pergunta. Vamos lá. Por que haveria essa divisão? Esta divisão foi causada precisamente porque Salomão quebrou um dos objetivos da monarquia. Qual era uma das coisas que Deus fez com a monarquia? Eliminar a idolatria. E Salomão trouxe de volta a idolatria para Israel. Esse foi o grande problema. Salomão, ele trouxe de volta a idolatria para Israel. Por quê? Porque ele casou com muitas mulheres. Ao casar com muitas mulheres, ele descumpriu uma das determinações da lei a respeito do rei. Quem lê para mim? Deuteronômio. Aliás, eu mesmo ler. Deuteronômio 17 e 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então, isso aqui era até bom para o Brasil, né? Mas ele não tinha multiplicar
mulheres. E o que ele fez? Ele multiplicou mulheres. Por quê? Os casamentos de Salomão, não é que Salomão era um tarado. Alguém a gente pensa que Salomão era um tarado, né? Um incontrolável sexual. Não é nada disso. Ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, mas esses casamentos eram casamentos políticos. É isso. Salomão, para conseguir paz em torno de si, ele começou a fazer casamentos políticos. Então ele casava com uma princesa de um chefe de uma tribo, de um pequeno país fronteiriço com ele, e ele criava laços de amizade com aquele povo não iria guerrear porque ele tinha casado com a filha do rei. Ele começou casando com a filha de Faraó. Que era o reino mais importante da época. Faltou confiança em Deus. Porque Deus tinha dito que iria dar paz para ele. Mas ele achou que só pela política ele conseguiria a paz. E aí, o que aconteceu? Quando as mulheres vieram, muitas mulheres, ele permitiu que essas mulheres cultuassem os seus deuses originários. Que é um segundo passo do primeiro que ele já tinha dado. Exatamente. Né? Exatamente. Para ter paz, ele comungou com a idolatria. E foi por isso, como ele desvirtuou o objetivo da monarquia, que era a eliminação da idolatria, ele mesmo trouxe a idolatria, e ele acabou dando um mau exemplo, porque ele mesmo começou a acompanhar as suas esposas nos sacrifícios. Foi aí que Deus cortou o reino. Quando a gente olha Então ele acabou a monarquia por causa da idolatria. Então ele quebrou a divisão causada porque Salomão quebrou a... Não, ele quebrou o mandamento divino. Que era um dos pressupostos para que você tivesse ou melhor, para que você... O rei estava ali para manter exatamente esses padrões, né? E um desses padrões era deixar o povo longe da idolatria. Quando a gente vê isso aí, professor, isso é uma pergunta mesmo. Quando a gente vê sempre esse círculo vicioso no meio de Israel, e muito principalmente no que diz respeito aos reis, que a gente vai estudar isso, a gente parece que fica muito claro esse negócio, essa divisão, essa preocupação entre manter o poder a todo custo, né? E para manter esse poder a todo custo, negar até princípios que são primordialmente os princípios de Deus, princípios bíblicos. Não é? É o que nós vamos ver, porque o rei, apesar de ele ser rei, ele devia entender que ele era um ministro de Deus. Era um representante. Era um representante de Deus. Então, na verdade, o que a gente vai ver é isso. A busca pelo poder a todo custo é a rejeição a Deus como rei. Quando você rejeita o reinado de Deus sobre você mesmo, né, como representante de Deus, você acaba por rejeitar os mandamentos de Deus, e aí é idolatria. É idolatria. E é engraçado que isso acontece, né? Por exemplo, se você pegar, voltando um pouco, se você pegar Saul, por exemplo, para manter o seu reino, ele diz não ao reino de Deus. E é engraçado, eu estava pensando nisso essa noite, meditando a respeito da vida dos reis, e uma coisa que me chamou a atenção a respeito de Saul é aquilo que eu chamei, brincando assim, nas minhas reflexões, de síndrome de Saul, no que diz respeito a Tonisa, né? Quando tudo mais falhar, faça tudo para que não falhe. Então Deus, por vontade dele mesmo, escolhe não falar com Davi, não falar com Saul, porque ele já havia pecado contra Deus, e aí ele arruma todo e qualquer subterfúgio, inclusive indo contra o mandamento direto de Deus. E dele mesmo. O que é pior, né? Se bem que dele mesmo a gente sabe que a gente muda de vez em quando, né? Mas o mandamento de Deus é complicado. Aí a gente vê o seguinte, no caso de Saul, é a mesma coisa que a gente vê acontecer. Por exemplo, você vai a uma igreja que prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, você olha para aquilo e diz, não, isso aí não pode ser Deus, porque eu tinha que sentir pelo menos um foguinho, um negócio, uma coisa. Como é que o cara está falando lá 1h30,
eu não senti que Deus falou comigo. E aí o que acontece? Você vai procurar qualquer outro subterfúgio, nem que seja mentira. O importante é que eu tenha a sensação. Quer dizer, na verdade, o importante é você e não Deus. A gente já está terminando, né, com o irmão Sebastião, mas a gente retoma, não é? Retoma. O reino foi dividido por quê? Porque Salomão negou um dos objetivos da monarquia, que era exterminar a idolatria. Aí na próxima hora nós vamos ver os dois, não é isso? Vamos ver os dois. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que tivemos, que possamos continuar aprendendo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.